turma, tudo certo? Meu nome é Geraldo Chavarria, eu atuo na área de fisiologia vegetal há alguns anos e eu estou aqui para falar com vocês sobre a arquitetura das plantas, não é? Falar sobre essa ideia e a importância disso na fisiologia da soja e entender como é que nós podemos criar estratégias e ver a lógica da importância, obviamente, disso. Então, a primeira coisa importante para dividir com vocês é o seguinte: quando a gente fala de arquitetura de uma planta, basicamente é essa organização das ramificações e das folhas e angulação, o que vai fazer com que essa planta tenha uma facilidade maior ou menor para que chegue mais luz e produto, não é? Então, só para ter uma ideia, às vezes, em algumas avaliações que a gente tem pelo Brasil, a gente se surpreende com chegadas de 55 gotas no terço médio na segunda aplicação verdadeira de fungicida. Isso é bom ou é ruim, geral? Se eu vou para a literatura e eu começo a olhar para a eficiência de fungicida, se eu estou falando de uma estroglurina, está contento. Agora, se eu estou falando de um produto de contato, como o mancozeb, por exemplo, eu já tenho uma limitação de chegada de produto. Então, a gente percebe, obviamente, quem tem pontas de pulverização com menos de 1.000 horas de uso, volumes de cauda superiores, são mais eficientes. Mas essa percepção que a gente tem Brasil afora sobre a limitação de chegada de produto, ela, na grande escala, está relacionada com o crescimento excessivo das plantas. E é esse ponto que eu quero dividir contigo, a tal da arquitetura das plantas como um todo, certo? E, obviamente, quando eu falo de produto, eu estou falando também de chegada de luz, porque a lógica do ponto de vista físico, ela vai ter um cenário semelhante. Só para ter uma ideia, aproximadamente aí demora 8,9 minutos para uma lasca de sol, que nós chamamos de fóton, sair lá do sol e chegar na folha de uma planta de soja, e a maneira que ela vai ter de maior ou menor facilidade para chegar nos terços de uma planta está associado sim ao quanto ela cresce, a densidade de plantas que eu tenho, se o espaçamento ele é maior ou ele é menor. Então, passada essa primeira percepção do que é a arquitetura e esse desafio, é importante enfatizar uma coisa. Mais de 70% da definição do rendimento da soja, ele está sem dúvida nenhuma associado a transformar flor em fruto, o que nós chamamos de frutificação efetiva. Dentro dessa ideia da tal frutificação efetiva, uma das coisas mais importantes é ter recurso para transformar a flor em fruto e, obviamente, a radiação solar faz uma diferença muito grande. Se a gente olha as sojas como um todo, nós vamos ver que o terço médio tem uma maior quantidade de estruturas reprodutivas, depois a parte de cima, por último a parte de baixo. Mas as sojas mais modernas vêm ganhando cada vez mais produtividade no terço inferior. Se eu penso desse formato, e eu tenho que entender que fisiologicamente está tudo baseado em conseguir água, conseguir CO2, conseguir sol e transformar isso em açúcar para pagar a conta, obviamente preciso ter uma folha protegida, chegando radiação, para que essa eficiência efetivamente aconteça. Baseado nessa ideia de ficar claro a importância da arquitetura, agora tu pode me perguntar, Geraldo, com a tua experiência, como é que a gente pode fazer uma avaliação assertiva? É importante enfatizar uma coisa: a planta de soja, ela tem tipos de crescimento e ela tem hábitos de crescimento. Quando eu falo em tipos, eu estou falando se a soja é determinada, indeterminada, se é semi-determinada. Quando eu estou falando em hábito, eu vou dizer se ela tem um crescimento mais prostrado ou não. Essas são características botânicas importantes. Mas a gente, com o passar do tempo, tem uma percepção muito relevante para levar para o campo, que é a ideia de tipos de soja, tipos do ponto de vista de arquitetura, certo? E aí o que eu percebo com clareza?
eu separo em 3 grandes grupos essa arquitetura. E aí eu vou ter uma soja tipo 1, mais comumente aquela soja que tem uma ramificação em maior escala no terço inferior. Essa soja precisa de espaço para ramificar e ela tende a ter respostas mais efetivas quando estimulada mais cedo, no V3, por exemplo. Já a soja do que eu chamo tipo 2, ela tem uma característica de que, por mais que ela tenha um efeito de ramificação no terço inferior, ela é uma soja que do meio para cima ela é menos firme, ela tem uma tendência a prostrar mais. Esse tipo de soja, o trabalho voltado para, sobretudo, a segunda, às vezes a terceira aplicação de fungicida, gerar um efeito de dreno, acaba sendo mais relevante para reduzir os comprimentos de entrenó do meio para cima. Então esse é um ponto bastante relevante. E a terceira soja, cada vez o terceiro tipo, não é, desses 3 tipos voltados para a arquitetura, essa soja é aquela soja mais monohaste, não é? Então eu posso ter locais muito claros com esse tipo de perfil. Então, lembra, a soja tipo 1 ramifica mais embaixo, pede um estímulo mais cedo, até em fases de V3. Já uma soja tipo 2, o grande problema dela é que ela é crescedora do meio para frente, aquela soja que eu pego a planta e ela é firme até o meio, depois ela é mais molengona. Esse tipo de soja gerar um efeito de dreno, não é? E o hormônio citocinina tem uma relação muito relevante, é muito mais responsivo nesse momento. E a soja tipo 3, monohaste. Agora imagine só que eu tenho no mesmo talhão soja tipo 1 e tipo 2, e eu faço um estímulo no V3 mais agressivo. A resposta não vai ser igual para os 2 materiais. Então, entendendo essa percepção de separar os materiais, criar estratégias de manejo, a gente passa a ser mais assertivo. Então, a gente tem alguns estudos e algumas experiências de campo dentro dessa linha. Não é? Materiais mais crescedores do meio para cima, eu vou trabalhar com ações ali por volta da segunda de fungicida. Agora, uma coisa importante: se a gente olha na literatura, junta alguns trabalhos e pega também uma experiência prática, eu adoto uma tecnologia, uma percepção, uma espécie de um caminhamento de avaliação. Aí tu pode utilizar dessa ferramenta e ver no teu dia a dia se ela faz sentido ou não. Eu tenho uma clareza muito grande desse trabalho e tem tido respostas em escala. Primeiro, quando é que eu avalio a arquitetura de uma planta? Eu avalio a arquitetura de uma planta quando ela estagnou o seu crescimento. Então, de maneira geral, a minha recomendação é que tu avalie a tua soja, avalie os materiais que tu está rodando em alguma determinada área no R5.1. Lembra lá, os últimos 4 nós maduros, no mínimo um nó com algum legume, iniciando o enchimento de grão. Essa é a fase. Porque se eu pego uma soja em R2 e eu vou definir como ela vai crescer, vai depender de muita coisa, da genética dela, se eu tenho mais tempo sombreado ou não, se eu tenho mais disponibilidade de água ou não, qual é o nível de fertilidade de fósforo, uma série de fatores dentro dessa percepção. Então, R5.1, tu vai olhar 3 coisas bem básicas. Primeira delas, estatura, certo? De maneira geral, sojas que ficam entre 90 a 100 centímetros têm uma capacidade de chegada de luz e produto mais eficientes. Dali para cima, nós começamos a ter limitações nesse cenário e aí nós começamos a ter problema. É um indicativo de uma soja crescedora. O segundo ponto importante é o seguinte: se eu pego uma soja no R5.1, eu arranco essa planta e olho ela de cabeça para baixo, qual é a percepção que a gente vai ter? É a seguinte: eu vou observar camadas de folhas, certo? Então essa é uma forma grosseira de campo para ter uma percepção de área foliar. À medida que eu tenho mais do que 5 camadas de folha, eu tenho muito funcionário para pouco espaço. Então esse é o aspecto importante a se considerar. Mas só entenda uma coisa: vai fazer uma avaliação em R5.1 e olhou a quantidade de camadas de folha e olha lá, 3 camadas de folha. Fala, o Geraldo falou que assim é razoável. É razoável, mas eu preciso entender se eu não perdi 2 camadas
para ferrugem, 2 camadas para alguma doença qualquer, 2 camadas em função de pico de temperatura e falta d'água. Então eu preciso olhar o todo. Numa planta sadia, razoavelmente sem estresse, no máximo 5 camadas de folha. Último fator, quantidade de nós sem fertilidade no terço inferior. Então, dentro de uma condição média, o que nós observamos? A soja moderna só pode não nos dar dinheiro no nó da cotiledonar e da unifoliolada, embora tenha materiais que ramifiquem aí. Mas, de maneira geral, a partir do terceiro nó, tem que sair efetivamente em erro. Lembra que cada perda de um nó do ponto de vista de produção, eu estou falando de aproximadamente 300 quilos de grão por hectare. Então, quer dizer, o que é uma soja crescedora? Que no mínimo ela tem 2 itens positivos nesse contexto. Mais do que 100 centímetros, mais do que 5 camadas de folha e mais do que os 2 nós sem fertilidade no terço inferior. Essa percepção é importante. Entendeu que a soja é crescedora e agora caminhando na entrelinha tu tem a percepção de que tipo de soja eu estou lidando e aonde nós temos o problema. Se eu caminho e ela trama do joelho para baixo, esse efeito é crescedor, sobretudo de V3 a V5. Criar estratégias reduzindo quantidade de plantas na linha até um determinado momento, aumentando o espaçamento, estimulando essa planta, eu gero efeitos para esse cenário. Quando eu tenho a soja tipo 2, o grande efeito ele está associado à capacidade de dreno. Por que uma soja indeterminada ela tem os folíolos menores na parte de cima? Pelo seguinte motivo. Ela tem esses folíolos menores porque quando essa planta está crescendo, ela já tem flor e fruto no meio dela. Então, por um efeito de dreno, eles são menores. E o grande hormônio, e sobretudo, não é o único, não é? Mas o grande hormônio dessa relação é a citocinina. Então a citocinina ela tem um efeito importante de quebra da dominância apical e o efeito de ramificação e também tem esse efeito de dreno, esse efeito de fazer com que mande açúcar em maior escala para esses pontos. Claro que o hormônio auxina é fundamental para a divisão e para a expansão de células. Claro que a giberelina é fundamental para a expansão de células e também a alocação de reservas, mas a citocinina é muito mais relevante dentro desse contexto. Se é uma soja tipo 1 que ramifica a partir ali do terceiro nó em maior escala, numa fase como essa, eu tenho que gerar um estímulo de maneira mais efetiva. Se ela é crescedora do meio para frente, eu vou fazer aplicações mais tardias para estimular a alocação de açúcares para as estruturas e o comprimento de entrenó diminuir. Se é uma soja tipo monohaste, eu vou fazer aplicações mais fatiadas, mais parceladas e eu vou ser mais assertivo na lógica de estimular essa planta e efetivamente ter mais produtividade. Então observa, o grande objetivo dessa conversa curtinha contigo é enfatizar a importância da arquitetura e criar estratégias e métricas de avaliação para tu conseguir separar os materiais e ser mais assertivo nas estratégias de manejo. Valeu, forte abraço.